Demência é um termo que a medicina utiliza. Na verdade, assim, a linguagem popular, antigamente se tinha como demente aquela pessoa que não tinha as faculdades mentais preservadas, né? E hoje a gente sabe que demência são aquelas doenças que têm alterações nas funções cognitivas, que são aquelas funções, eu diria, da inteligência, né? Aquelas funções memória, a capacidade de executar as coisas, a praxia, a atenção, a linguagem, são funções, domínios cognitivos. Quando se tem uma doença que altera essas funções, a gente tem uma demência, principalmente quando essa alteração em alguma área dessa traz prejuízo nas atividades do dia a dia. Por exemplo, o paciente tem uma alteração em virtude de uma área que fez uma isquemia, um AVC que lesionou uma área responsável por uma função cognitiva dessa. Então ele perde aquela cognição e ele fica com uma demência. Nesse caso não seria uma demência de Alzheimer, seria uma demência por AVC, uma demência vascular, que a gente chama. Se a gente tem uma alteração em algum exame, uma vitamina B12, por exemplo, muito baixa, ele pode ter uma demência, ele pode perder funções cognitivas, só que também não seria por Alzheimer, seria uma demência secundária à hipovitaminose B12. O paciente tem uma doença de Parkinson, muitos anos, e aí ele evolui com um quadro de perda de funções cognitivas, perda na atenção, perda na linguagem, na memória, né, que é a mais conhecida. E essa doença é uma demência por doença de Alzheimer, por doença de Parkinson. O paciente tem um quadro demencial, mas em idades mais jovens, com muita alteração comportamental, é um quadro de demência provavelmente frontotemporal. Então, doenças na tireoide pode causar. Álcool pode causar Álcool demência? pode causar. Então, são inúmeras causas que podem causar, inúmeras causas que podem fazer o indivíduo ficar demente, perder funções cognitivas, perder áreas da cognição. Quando a doença é neurodegenerativa, por depósitos de proteínas tóxicas no cérebro, aí é a doença de Alzheimer, que é o tipo de demência mais comum, é o tipo de demência que mais afeta as pessoas. Cerca de entre 55% e 70% das demências elas são por doença de Alzheimer, por isso que é a mais conhecida. Mas o termo demência significa perda das funções cognitivas, seja por doença de Alzheimer, seja por AVC, seja por qualquer outra causa. E o Alzheimer, doutor, ela atinge muito as pessoas idosas? Tipicamente, Sidney, o Alzheimer ele é uma doença de idoso, né? O principal fator de risco para a doença de Alzheimer é a idade. Depois, a genética. Acredita-se, inclusive, que... Você pode colocar ao vivo aqui. Acredita-se que, inclusive, 70% do arcabouço para a demência de Alzheimer seja de responsabilidade da genética e da idade. Então, a doença de Alzheimer ela está sim relacionada com o risco, está sim relacionada com a idade. Quanto maior a idade, maior o risco do paciente ter demência. Então, idade sim é um fator de risco importante, embora não seja modificável. Genética também. As pessoas que têm a herança genética, que tem na família alguém que herda genes para a doença de Alzheimer, eles também não conseguem modificar. Então são dois fatores de riscos não modificáveis. Entretanto, você falou de idade, a gente tem 30% que é modificável, que até no nosso Instagram a gente colocou como você prevenir o Alzheimer. Seria como você pegar esses 30% e prevenir, né? Já que você tem uma genética ou já que você tem idade, então seria escolaridade. Quanto mais escolaridade, mais protegida a pessoa está. Socialização, quanto mais relacionamento social, a gente está num período de isolamento. O contrário previne demência. Isolamento
facilita. Então, quanto mais o idoso se socializar, previne. Atividade física, essa relação já está bem descrita na literatura, quanto mais atividade física, mais protegido está o indivíduo. Dieta, controle de comorbidades, controlando pressão, controlando diabetes. Eu sempre digo, o que você protege, a forma que você protege seu coração, você está protegendo seu cérebro também. Então, sim a idade um fator de peso importante. À medida que a gente envelhece, quanto mais idoso, maior o risco de demência. A genética também, mas existem fatores não modificáveis, como esses exemplos que a gente falou. Existe uma doença, uma demência chamada sênior, que atinge os idosos a partir de 65 anos? A demência senil, ela, assim, na verdade, ela não existe, né? A gente, por muito tempo, achava que era normal demenciar com a idade. Então, esse termo era para aquelas pessoas que tinham um esquecimento e já eram muito idosos. Na verdade, a gente, quando envelhece, a gente perde algumas habilidades cerebrais. A velocidade de raciocínio, de compreensão é menor. A gente até tem um aumento na intensidade de esquecimento, na memória. A gente tem até um déficit na linguagem, mas isso não compromete alguma atividade. Você vive normal com esse esquecimento. Então, para ser demência, tem que ter perda de alguma atividade. Você tem que não conseguir mais ir sozinho no supermercado, na rua, você não consegue mais dirigir ou não consegue mais usar o celular. Para ser demência, tem que ter prejuízo de alguma atividade dessa, além do déficit na cognição. Então, esse termo está em desuso. É um termo que a gente não existe mais essa entidade. Muita gente, por muito tempo, chamou de esquecimento, demência senil, doença de Alzheimer. Como, assim, tinha poucos idosos, não tinha esse grande número de idosos, é até aceitável. Mas, com o passar do tempo, a ciência evoluiu, a gente consegue hoje dizer que a paciente que tem déficit na cognição, seja memória, atenção, alguma coisa, e prejuízo de alguma atividade, ele tem uma demência. E aí existem aquelas outras demências. A senil seria uma não demência, um esquecimento da idade, que não é normal esquecer da idade. Se está esquecendo, tem que ver se tem alguma coisa. Então, demência senil está em desuso. Muito bem, tem um ouvinte fazendo pergunta, vamos lá. Boa tarde, doutor Belísio. Eu gostaria de saber se essa ansiedade que eu sinto, se ela pode estar associada à menopausa e à gastrite nervosa, que eu ainda vou saber se eu tenho a gastrite nervosa, ainda vou apresentar o exame, né? E se... Porque eu tomei só uma caixinha de Climatrix, que foi o médico que me passou o Climatrix, mas passou só o Climatrix, só uma caixa, né? Eu não sei se posso continuar tomando Climatrix, se é por muitos meses. Ele só medicou só uma caixa e não me disse mais. E nem eu tive mais contato com esse médico. Ele deixou de atender aqui em Caicó. E o que é que o senhor acha? O senhor acha que eu devo procurar comprar o Climatrix? Eu me senti uma melhora, senti uma melhora pouca, mas senti, graças a Deus melhorei um pouco. Mas agora já está começando de novo os fogares debaixo dos pés. E eu tomando bromazepam e sertralina de 50, mas mesmo assim tem dia que eu sinto uma quentura tão grande, uma ansiedade tão grande que o coração acelera. E eu me vejo aperreado. O que é que o senhor acha? O senhor aconselha tomar mais uma caixinha de Climatrix e por quanto tempo? Obrigado, é Sandra. O período do climatério, da menopausa, ele realmente cursa com uma labilidade, um maior risco do paciente ter transtornos do humor, como ansiedade, depressão, insônia, entre outros. Então, não que toda mulher que entra no período da menopausa, ela vai ter esses transtornos, ela fica mais vulnerável. E além disso, transtorno não, sintomas como fogachos, entre outros, queimação nos pés, e entre outros sintomas. Quando esses sintomas são muito intensos e o paciente não tem nenhum risco, a gente faz a terapia de reposição hormonal em doses acompanhadas pelo médico, em doses para aquele sintoma, não é qualquer reposição.
E se trata também a ansiedade. Na verdade, se tem ansiedade, tem que tratar com remédio de ansiedade. A questão da reposição hormonal seria em sintomas mais intensos e mais para outros sintomas que não do humor, embora melhore. Então, ela está tomando 2 medicamentos muito bons para ansiedade, mas como não está resolvendo, não orientaria ela a voltar a reposição hormonal que ela estava fazendo. Oriento realmente ela voltar no profissional que passou, ou mesmo o médico foi embora, na unidade de saúde ou no médico da confiança, para dar um ajuste, porque às vezes ou o paciente aumenta um pouquinho a dose, ou é necessário fazer alguma outra terapia, ou realmente é necessário fazer a reposição hormonal, mas voltar sem, assim, às cegas eu não recomendo não, nem mexer na dose da medicação. Certo, doutor, as pessoas que têm Alzheimer, né, que começam a esquecer muito das coisas, existem pessoas que acabam de pronto não percebendo que a pessoa está com Alzheimer e no final das contas vai ser o Alzheimer, né? Aí a pessoa próxima acaba se irritando com quem está, ela faz as perguntas, a pessoa não responde porque realmente está com o problema. Essa irritação aí tem que ter muito cuidado também, né? Senão acaba repercutindo na pessoa que está com a demência. Eu sempre digo, Sidney, que quem tem demência e começa a esquecer, ele não lembra nem de que está esquecendo. Isso é um conflito no começo da doença, porque a família, além de negar a doença, quem é que quer ver o pai com Alzheimer? Ele tem aquele sentimento de negação. Então ele não vai. Então isso é um conflito. E o paciente realmente está esquecendo, o familiar não quer que ele esqueça, ele não consegue lembrar, o paciente não sabe que está esquecendo. Então isso é um conflito que existe no começo e atrapalha, dificulta, atrasa um pouco o tratamento. É o viés do familiar. É sempre bom a gente também ouvir se você familiar se seu pai está dizendo, ou sua mãe está repetindo assunto, ou você percebe que ele está esquecendo, por mais que você ache que não seja, peça a opinião de alguém de fora. O que é que você acha do meu pai no trabalho, ou roda de amigos, alguém que pensa, pai, realmente seu pai ou sua mãe, não acho que esteja. E começa a observar se esse esquecimento que ele tem, no caso que você está perguntando, de esquecimento, se está atrapalhando alguma coisa do dia a dia, se ele está... ele não consegue mais sozinho ir para o sítio que ele gostava de ir, porque ele se perde. Então, no início, Sidney, é bem sutil, porque tem a questão do paciente não se queixar porque ele não lembra que está esquecendo. Tem a questão também da família, pelo fato do amor envolvido, meio que é melhor acreditar que não é. Então, finda tendo que ir para o profissional. Às vezes a gente vê muito, a gente faz o teste cognitivo, quando o paciente pontua baixo, ele esquece no minimento ou em qualquer outro exame, a gente vê a lágrima do filho, da filha, do neto descer pelos olhos. É meio que como se ele lutou até aquela hora e realmente ele agora está percebendo que o parente está com a demência. Realmente eu acho que ele está. Então era aquele sentimento de negação. Então é bom sempre pegar uma opinião do profissional. Não, eu estou achando, vou lá, mesmo que não seja, a gente fica tranquilo. Ou, se for outra causa, a gente tratar a outra causa. Como a gente já falou outras vezes aqui, a principal causa de esquecimento não é Alzheimer. A principal causa de esquecimento é ansiedade, é transtorno, déficit na atenção do indivíduo. Agora que uma coisa leva a outra, que o esquecimento causado por ansiedade e por depressão evoluirá, precipitará demências em geral, é verdade. Então, pegue sempre a opinião de alguém e evite conflitar. Lógico, tem o estresse de estar repetindo. Uma coisa é você estar aqui, eu perguntar uma coisa 2, 3 vezes num dia, o familiar que vai no final de semana. Outra coisa é você todo dia estar tendo que repetir, e aí você começa a ter problemas. Então, o cuidador tem que estar atento e não subestimar, nem tentar negar aquilo que às vezes a doença não perdoa. Tem uma pergunta fora do tema aqui, mas vamos fazer. Boa tarde, doutor Belísio. Meu irmão tem 43 anos, ele fez exames 2 vezes e deu alteração na diabetes, 128. Ele já toma remédio, ele está tomando remédio. Tem como baixar essa diabetes? Ele não tem histórico de família. Olha, diabetes, um paciente dessa idade,
a gente tem que ser bem rigoroso nos níveis de glicemia. O exame que a gente monitora é um exame chamado de hemoglobina glicada. É um exame que faz uma média dos 3 últimos meses e a gente traça um objetivo, a gente estabelece uma meta do valor dessa hemoglobina glicada. Se essa glicemia aí for de jejum e ela por um tempo se mantiver, provavelmente vai precisar de um ajuste ou na medicação ou no estilo de vida. Seja perdendo peso, seja aumentando a intensidade ou começando a fazer alguma atividade física, seja na alimentação, na quantidade de carboidrato ingerida, na forma que se alimenta, mas o exame seria a hemoglobina glicada, para a gente monitorar esses 3 meses, e nesses pacientes jovens a gente tem que colocar essa meta, esse objetivo bem abaixo do que um idoso, muito idoso, frágil. À medida que a gente vai afrouxando um pouquinho as metas, porque o benefício de ser mais rigoroso nessa faixa etária é muito, muito maior. Previne não só infarto, AVC, como insuficiência renal, amputação, previne também demência. A diabetes na meia-idade bem tratada, você tira um fator daqueles 30% que vai poderia se somar a outros para o paciente demenciar. Há uma relação bem descrita na literatura de que a toxicidade da glicose, do açúcar, nas células do cérebro faz com que essas células morram e isso precipite demência. Então, acompanhar, o paciente está começando, não tem histórico familiar, possa ser que seja uma diabetes assim, gerada por obesidade, por má hábito alimentar, mas se necessitar de remédio, tem que monitorar com essa hemoglobina glicada, ver se já tem alguma lesão em outro órgão, a cada 3 meses ir no profissional. Uma vez com diabetes, sempre com diabetes? Não. Vai ter sempre? Ou ela pode regredir essa situação? Diabetes tipo 1, que é aquela genética, na pessoa mais jovem, o paciente já nasce com uma deficiência de produção de insulina, então essa ele vai manter para o resto da vida. Diabetes tipo 2, a gente assim, é difícil ter um ex-diabético, mas é muito comum a gente ter pacientes que tomavam insulina e agora voltou para tomar só comprimido, ou pacientes que tomavam os comprimidos antidiabéticos orais e hoje só controla com alimentação e dieta. Então, o diagnóstico ele fica, o paciente diabético ele fica, mas o tratamento ele pode regredir, a necessidade de uso de medicação ela varia bem de acordo com o que o indivíduo muda seu estilo de vida. Tem outra pergunta aqui, também para um adulto jovem. Eu tenho 58 anos, sinto muita dor nos ossos. Tomo muito remédio para dor, inclusive Diprospan, de 3 em 3, ele botou meses, deve ser meses, né? De 3 em 3 meses. Talvez seja isso. É o seguinte, dor crônica, o próprio nome já está dizendo. Dor crônica requer tratamento crônico, né? O paciente não pode ficar só nas crises, tomando medicamento, ficar só usando corticoide, como no caso dele, a injeção de depósito que fica no organismo por muito tempo. Ele vai ficar suscetível aos efeitos adversos da medicação a longo prazo. O corticoide a longo prazo ele gera efeitos adversos, ele leva a diabetes, ele aumenta nível de pressão, ele pode dar doença no coração, entre várias outras doenças. Então, pelo que eu entendi, ele está tomando a cada 3 meses, não está fazendo assim um tratamento crônico. E eu digo tratamento, se daí não é só o remédio, né? O paciente que tem dor crônica, ele se beneficia muito com um tratamento não farmacológico. Massagem, com acupuntura, com fisioterapia, com atividade na piscina, com pilates, a gente tem com terapia, psicoterapia também. Então, não é só o tratamento medicamentoso, às vezes é também, a gente tem que modular essa dor muitas vezes com medicamento. Ver a origem, se essa dor crônica tem componente inflamatório, se tem componente vascular, se tem componente neuropático. Então, mas a mensagem para essa pergunta aí é que esse tipo de tratamento é um tratamento que, a princípio, não é o mais adequado para a vida toda. Às vezes a gente faz, sim, essa medicação para tirar um paciente de uma crise ou de outra. Seria interessante ele abordar essa dor
de maneira contínua, crônica, que ele fique tomando, fique fazendo tratamento com remédio ou sem remédio, para que ele evite de estar tendo crises, de ter agudização da dor. Então, dor crônica requer tratamento crônico e muitas vezes multimodal, seja na físio, na psicologia, no remédio e assim por diante. Tem outra pergunta aqui. Boa tarde, doutor Belísio. Tenho 40 anos. Tomo remédio de pressão há mais de 2 anos. Posso tomar a vacina do coronavírus? Não tenho comorbidade. Me tira essa dúvida. Obrigado. Deixa eu responder, senão tem um aqui no Instagram, senão a bicha lá. passa e eu não sei voltar. Alisson, ele pergunta se a hemoglobina glicada estando 5,5 e o paciente não toma remédio, mas a de jejum dá sempre alta, 128. Ele pergunta, olha, isso é um tipo de situação limite, né? O diagnóstico de diabetes é 2 vezes acima de 126 em jejum, diabetes. Ou hemoglobina glicada maior do que 5, de 6,5, entre 5,7 e 6,5 é pré-diabético. Então, tem esses valores. Se foi mais de uma vez acima de 126 é diabético, mesmo que a hemoglobina glicada esteja dando 5,5. Agora, se vai precisar de remédio ou não, mas tem uma alteração. Agora, o paciente pode ter só a intolerância à glicose. A glicose não está entrando dentro da célula porque a célula está com dificuldade de colocar ela dentro da célula. Isso acontece muitas vezes em pacientes obesos. Eles têm intolerância por causa da obesidade. De toda forma, é bom se cuidar. Se está dando em jejum acima de 100 é porque está alterado, mesmo que a hemoglobina glicada esteja aí em 5,5. Tem um número de variáveis aí que a gente teria que avaliar. Quanto tempo de jejum ele está fazendo para colher esse exame de manhã, né? O que é que ele vem fazendo, se ele está doente, uma infecção, alguma coisa que altera a glicemia. Então teria que ser acompanhado, mas já acender o alerta. O fato de ter ou não o diagnóstico não vai modificar a forma com que a gente vai abordar, não. A gente vai sempre tentar diminuir peso, melhorar a qualidade da alimentação, orientar a atividade física. Tem uma pergunta aí, Romário, de áudio? Vamos lá. Boa tarde, doutor Pelício. Doutor Pelício, eu tenho 47 anos. Eu sinto muita dor nos meus pés, assim, nos meus calcanhares. Quando eu estou sentada, que eu me levanto, parece que é uma ruma de prego que vai entrando. É muita dor. O senhor pode me dizer o que é isso? É muita dor, não é pouca não, só falta chorar de dor. Como é o nome dela, Romário? Lindóia Maria. Pois tinha umas perguntas aqui também. Seguinte, dor no calcanhar, debaixo dos pés. O que é que acontece? A principal causa de dor aí é doença osteoarticular, como eu sempre venho dizendo. Ou é alguma coisa no osso, no tendão, ou no músculo, na fáscia, alguma coisa aí. Pode ser uma pancada, pode ser um mau jeito, uma forma de pisar diferente, ou pode ser doenças ali, no caso uma artrose, por exemplo, um esporão de calcânio que está perfurando e o paciente tem muita dor, ou doenças à distância, assim vamos dizer, que não é no calcanhar. Diabetes, por exemplo, dá sintomas nos pés, dá um tipo de dor nos pés, que a doença não está ali no pé, mas é um sintoma, é uma doença à distância. Gota, por exemplo, é uma doença por excesso de ácido úrico, mas ela dá sintoma nas articulações. Então, teria que se examinar, ver direitinho, talvez um raio-x, para a gente ver se não tem um esporão, para a gente examinar o pulso do pé, ver se aquele pé tem uma circulação boa, ver o paciente se ele tem obesidade, se ele tem uma sobrecarga naquela articulação. Então, teria que se examinar. Mas a principal causa aí de dor é, sem dúvida, as doenças osteoarticulares, no osso, na face, no tendão, alguma coisa está acontecendo aí. Tem outra pergunta aqui, Sidney, antes de você voltar para aquela da vacina, que é fibromialgia, qual o tipo de exercício que posso fazer? Olha, exercício em qualquer circunstância, ele tem que ser assim. É aquele exercício que o paciente se sente bem e aquele exercício que ele possa manter, né? Lógico que tem alguns exercícios que são contraindicados para algumas doenças. O paciente que tem artrose de joelho, por exemplo, não é bom ele correr, fazer atividades de impacto, fazer crossfit, essas coisas.
Mas a fibromialgia tem muito isso do paciente se adaptar. Não existe assim o exercício adequado. É aquela atividade que o paciente se adapta, se sente bem, não sente dor, pelo contrário, ele dá uma aliviada nas dores e que ele possa manter a longo prazo. Não adianta ele ter começar uma atividade e ele só poder ir um tempo. Vou voltar a trabalhar, não vou mais poder. Nesse horário eu não posso. Então, existem ótimas terapias. Pilates é uma excelente alternativa para pacientes que têm fibromialgia, mas musculação, hidroterapia, todos aumentam níveis de opioides endógenos, analgésicos que a gente produz o próprio corpo e aliviam a dor. Fibromialgia, para quem assim não tem contato, é uma doença que causa dor crônica em diferentes partes do corpo, geralmente associada a muita fadiga, associada à depressão, associada a transtornos do sono. Então é uma doença que causa muito impacto na qualidade de vida, e uma das formas de se abordar a dor da fibromialgia é com atividades físicas para modular essa dor.